Rede Globo de televisão, sinônimo de escândalos, corrupções, joguinhos políticos e manipulação. A emissora que no seu bom tempo foi a maior do Brasil, hoje vem se afogando em dívidas e perdendo dia após dia a sua audiência. Mas antes de continuarmos, deixe o seu like e se torne um membro do nosso canal se inscrevendo. Aqui o nosso foco é te deixar mais inteligente e mais informado através de cada conteúdo produzido. Já que vamos falar da Globo, é justo nós entendermos toda a sua história. No ano de 1925, Irineu Marinho decide fundar um jornal chamado O Globo. O jornal já era o segundo fundado por Irineu, que anos antes tinha fundado o jornal à Noite, que foi um sucesso e que acabou sendo um incentivo para ele. Mas infelizmente Irineu Marinho veio a falecer repentinamente antes mesmo de ver o seu jornal evoluir e alcançar o sucesso que o futuro planejava. Com a morte do seu fundador, e com o futuro herdeiro muito novo e ainda ingressando no jornalismo, Euríclides de Matos, amigo pessoal do falecido e funcionário do jornal, assume como diretor-redator-chefe. Mas com pouco tempo no cargo, Euríclides vem a falecer, passando então seu cargo ao herdeiro do jornal, Roberto Marinho, uma figura que mais pra frente iria deter poder e influência sobre toda a mídia no Brasil. Foi aí que a expansão do jornal, que até então tinha o formato impresso, tomou conta das rádios. Com Roberto Marinho à frente do negócio, em 1944 o jornal expande e começa a transmitir seus programas jornalísticos na rádio, na casa de cada brasileiro. Já mais à frente, em 1950, surge mais um movimento da Globo para expandir sua operação, que foi um pedido de concessão para abrir o seu canal de televisão, que foi recusado. O governo da época era do então presidente Getúlio Vargas, conhecido pelo seu poder totalitário. Só no governo de Juscelino Kubitschek, em 1957, que eles conseguem a aprovação da concessão e assim a Globo fazendo a sua estreia em 1965 na televisão, se tornando um jornal televisionado. É a partir daí que a Globo se torna a Globo. Vamos falar sobre as estratégias do Grupo Globo para se tornar o maior conglomerado de mídia do Brasil? No ano de 1964 ocorreu o golpe militar, lembrando que anos antes a Globo foi oposição ao governo totalitário de Getúlio Vargas, o que fez a Globo se tornar muito famosa na época. Só que em 1964 a história foi diferente. A Globo e seu presidente Roberto Marinho apoiou abertamente o governo daquela época, que era formado por militares e que também era acusado de ser totalitário. Mas a mudança não estava no governo, e sim no quanto o governo iria favorecer o jornal. Durante todo o regime a Globo recebeu um alto valor de verba vindo do Estado. Nesse momento a Globo e sua direção percebeu que tinham um grande poder sobre os governos que iriam vir mais à frente. O plano então seria: eles apoiariam os governos que os favorecessem e faria oposição aos que não ajudassem. Mais um movimento que ocorreu foi a aproximação do governo que viria depois dos militares. Mesmo Roberto Marinho apoiando a ditadura, ele já estava próximo dos novos futuros presidentes. Após a entrada de José Sarney na presidência, devido à morte de Tancredo. Nesta época, Sarney já era dono da emissora afiliada da Rede Globo no Maranhão. Com essa mudança, o baiano Antônio Carlos Magalhães veio se tornar ministro de Comunicação. Ele foi muito importante para a Globo enquanto esteve no cargo de ministro. No cargo de ministro, Antônio Carlos Magalhães alegou que os japoneses da NEC enviaram-lhe uma mensagem acusando o dono e administrador brasileiro de desfalque na empresa. Imediatamente, o ministro rompeu todos os negócios do governo com a NEC. Por não conseguir se sustentar sem o amparo estatal, a empresa teve que se colocar à venda. A emissora logo comprou a NEC por US$ 1 milhão. Após a compra de Roberto Marinho, Antônio Carlos Magalhães reatou todos os acordos econômicos com a NEC, que passou a valer US$ 350 milhões. A empresa passou a fornecer alto lucro para a Globo. Após Antônio sair do cargo de ministro, Roberto Marinho abandonou a parceria de 18 anos com a TV Aratu, de Salvador, e escolheu como nova afiliada da Globo a TV Bahia, de Antônio Carlos Magalhães. Nesse momento, Antônio Carlos passou a ter controle de praticamente todas as centrais de telecomunicações da Bahia e, sem surpreender, foi eleito governador do estado, com a ajuda dos portais de comunicações. Em 1990 a Globo, buscando concorrer com a telecena do Silvio Santos, lança o Papa Tudo, um título de capitalização,
realizado em parceria com o banqueiro Arthur Falk. O produto era bem parecido com a telecena onde as pessoas compravam seus bilhetes e checavam os números sorteados. Os principais divulgadores do produto eram o Faustão e a Xuxa. O Papa Tudo tinha várias promessas. No prêmio principal, eram feitas promessas milionárias, mas além destes, ainda havia uma série de supostos benefícios. Uma das promessas era de que parte do dinheiro seria destinado à caridade. Contudo, não muito tempo depois do começo do Papa Tudo, as lotéricas e os correios pararam de resgatar os bilhetes. O motivo foi que os prêmios não estavam chegando para os ganhadores, tornando insustentável a continuação da venda. Ou seja, o Papa Tudo era apenas um golpe. Os organizadores prometeram indenizar os ganhadores, o que não aconteceu. 168 milhões de reais não chegaram nas mãos dos sorteados. Este valor, corrigido pela inflação, seria de quase R$500 milhão nos dias de hoje. Arthur Falk foi preso por estelionato. Não há notícias de que alguém da Rede Globo tenha sofrido alguma sanção pelo caso. Também houve corrupção envolvendo a Globo e os direitos de transmissões da Copa do Mundo. O promotor da Suíça, Thomas Hildebrand, descobriu que a empresa International Sport and Leisure, do seu país, pagou mais de 37 milhões de francos suíços em propina a João Avelange e seu genro, Ricardo Teixeira. Essa empresa suíça é a que garantiu o monopólio da Globo nas transmissões da Copa do Mundo. João Avelange e Ricardo Teixeira comandaram o futebol mundial e brasileiro por 30 anos, de 1982 a 2012. Em reais, as propinas foram de mais de 220 milhões de reais. Ambos constantemente concediam exclusividade nas transmissões para a Globo. Na investigação do FIFAGAT, um delator admitiu que a empresa na qual trabalhava na Argentina, junto com a Globo e outras, pagou propina a dirigentes do futebol da América do Sul pelo monopólio da transmissão de torneios como a Copa América e a Copa Libertadores. Ele também denunciou que a Globo participou de uma caixinha equivalente a quase 80 milhões de reais, pagos ao cartola argentino, Júlio Grondona, pelos direitos de transmissão das Copas de 2026 e 2030. Os pagamentos teriam sido feitos pela Globo Overseas, empresa ligada ao Grupo Globo com sede em Amsterdã, na Holanda, outra forma de evitar o pagamento de impostos no Brasil. A Globo Overseas também foi envolvida em outro caso. A empresa da família Marinho tentou enganar o fisco na compra dos direitos da Copa do Mundo de 2002. A Rede Globo não noticiou a fiscalização da Receita Federal. Um documento de julho de 2006 revelou que a TV Globo sonegou mais de 183 milhões de reais de impostos na compra dos direitos de transmissão da Copa de 2002. E foi multada em 274 milhões de reais. Em 2018, o jornalista Ken Bensinger lançou nos Estados Unidos o livro Red Card, que conta em detalhes o maior caso de corrupção esportiva da história, o FIFAGAT, revelado em 2015, em que a Globo estava envolvida. Contudo, para ser lançado no Brasil, a editora da própria Globo comprou os direitos do livro em 2015, antes dele ser lançado. O livro estava previsto para ser lançado no mesmo ano, só que a editora Globo atrasou seu lançamento. Você já ouviu falar no governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, que foi condenado a 100 anos de prisão por crimes envolvendo corrupção. Dessa emissora não podia ficar de fora. O político, que afirmou em um depoimento que tinha um vício em roubar, realizou um capítulo inteiro de delação falando da Globo, onde ele afirmou que pagou 80 milhões de reais à Fundação Roberto Marinho para que esta não noticiasse seus casos de corrupção, o que aconteceu durante seu governo de 8 anos. Sendo que o buraco da Globo é muito mais fundo do que imaginamos, iremos te explicar. Com suas novelas sofrendo com a perda de audiência, falta de inovação e não conseguindo mais cativar o público, ela está optando por realizar remakes de novelas antigas que geraram bons resultados no passado. Além disso, ano após ano a emissora vem fechando no vermelho, tendo prejuízos multimilionários. Em 2021, por exemplo, eles fecharam com um prejuízo de 173 milhões. A direção da empresa tem realizado demissões em massa, tanto de atores, quanto de seus repórteres. Sabemos que não será hoje e nem amanhã que uma emissora do tamanho da Globo vai falir, mas podemos afirmar que ela passa por seu momento mais sombrio. Esperamos que você tenha gostado deste vídeo. Deixe o seu like e se torne um membro da nossa comunidade se inscrevendo no nosso canal.
Além disso, seja um membro participativo, deixando nos comentários o que você achou desta produção e também você pode deixar uma sugestão para os próximos temas que você deseja ver no canal. Muito obrigado pelo seu tempo, até o próximo vídeo. E um grande abraço.